Ele é acostumado a sempre ter como companheiro só o mar. Foi com coração de pescador chamado a acompanhar. Quem diria que esse pescador, que da água vinha o seu viver, fez-se pedra firme pro viver de toda a humanidade. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, o mesmo que lhe disse não, permite ligar céu e chão. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, como esta chuva que ora cai, ligando a terra ao céu, lavar o homem d'água, que é pedra, que servir ao servidor. Se tu me amas, se tu me amas, lança este amor, lança este amor, lança este amor. Seja bem-vindo você que me acompanha na TV Peregrinos do Amor. Bem-vindo a mais um programa Palavra da Salvação. Hoje refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 19. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, disse a ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O dia de hoje, em especial para a nossa Igreja Católica, celebra a festa, a solenidade de São Pedro e de São Paulo. E esse Evangelho, ele quase que continua numa outra versão aquilo que Pedro disse a Jesus naquele momento, quando Jesus perguntou a eles, aos seus, perguntou à sua comunidade o que achavam de Jesus lá fora. Nós partilhávamos isso a semana passada aqui com o Evangelho que lemos de Lucas. E esse momento, nesta festa, onde lembramos Pedro e Paulo, grandes missionários, apóstolos do Senhor, podemos perceber que Jesus, então, novamente pergunta para os seus: quem eu sou? E é interessante
aplicar esse evangelho nesse momento e entender que Pedro vai à frente. Pedro, de repente, ele toma a frente dos apóstolos, dos discípulos naquele momento e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus, ao ver Pedro tomar a frente daquela maneira, ele responde a Pedro da seguinte forma: Feliz és tu. Por que será que Cristo disse isso a Pedro? É interessante nós pensarmos nisso. E aí você percebe que Jesus percebeu naquele momento que o Pai havia escolhido Pedro como pedra. Pedro como sinal de Deus na terra. Sinal da sua igreja, da construção da igreja de Deus, da igreja de Cristo. Então, aquele velho conhecido ditado que nós falamos, aonde diz: o Pai escolhe, o Filho chama e o Espírito Santo capacita, santifica, envia, né? A Trindade Santa trabalhando na vida do missionário, do cristão. Então, quando Pedro ele se manifesta na frente, falando e declarando a Jesus que Ele é o Mestre, que Ele é o Cristo, Jesus logo percebe que foi o Pai quem escolheu Pedro. E ele atesta e diz: então tu és feliz por ser escolhido para ser sinal, para ser pedra. E o mais interessante de tudo isso é que é aquele mesmo Pedro que depois vai negar Jesus. Aquele mesmo Pedro que depois vai se afastar de Jesus por alguns momentos. Quem sabe aquela parte mais difícil da missão, o Calvário. Mas ainda assim Pedro é escolhido. Jesus fala a Pedro: tu és pedra. Simão se torna pedra. Jesus conseguiu ver naquele homem chamado Simão, Pedro, a pedra, aonde as portas do inferno não prevalecerão, aonde o Senhor com certeza vai olhá-lo com atenção e dar a ele a graça de guiar a igreja até aqui onde nós estamos hoje, 2000 anos depois. Quantas e quantas provações, quantas e quantas situações a igreja, a história da igreja viveu, e ela está aqui, via internet, via Facebook, evangelizando e levando Jesus Cristo. As coisas passam, tudo passa na vida, tudo passa no mundo, as ideologias passam, surgem novas, mas a igreja continua de pé. A igreja onde Pedro está lá, sendo sinal de unidade. E é interessante isso. É interessante, como nós cantamos na música antes de começar o programa, esse mesmo homem que vivia como pescador, que vivia do sustento do mar, da pesca, de sol a sol, Jesus o chama para viver a experiência de ser pedra. E confirma isso. Sobre ti colocarei, construirei a minha igreja. Algumas pessoas dizem que Jesus não fundou nenhuma igreja, mas esquecem desse capítulo do Evangelho, desse verso do Evangelho onde fala: sobre ti eu construirei a minha igreja. E o inferno não vai prevalecer. Pode tentar, como tenta em todos os momentos, os inimigos da igreja, do cristianismo, da fé, da alma, da salvação, tenta destruir. Mas enquanto existir a unidade, enquanto existir aquele ao qual Deus fala de maneira especial para a sua igreja, a igreja não se quebra. E aí então Jesus dá autoridade a ele. Sobre ti eu te darei as chaves do céu. Te darei as chaves do reino. E o que ligares na terra será ligado no céu. Então ele dá à igreja, ele dá a Pedro naquele momento a oportunidade
e a autoridade de ajudar as pessoas, de levar as pessoas para a salvação, de ligar as pessoas, religar as pessoas, religião, religare. Ele dá a Pedro essa oportunidade de ligar as pessoas. E Pedro, então, ele, naquele momento, quando Jesus fala isso para ele, nesse evangelho, provavelmente ele não esperava tudo aquilo que ele ia viver. Não esperava o que ele deveria fazer, o que ele iria fazer. E Pedro tinha as suas convicções, tinha os seus objetivos, tinha a sua família, tinha o seu trabalho, e deixou tudo para seguir esse Deus. Mas às vezes seguia esse Deus de uma forma como ele queria. E Cristo mostra a ele que ele, para ser pedra, tinha que ser pedra, mas tinha que ser pedra reconhecendo as coisas do Espírito. As coisas que o Espírito de Deus falasse, não suas próprias vontades. Porque pela vontade de Pedro, Cristo não morreria na cruz. Não, Senhor, não deixarei de tu morrer na cruz. E Cristo diz a ele: afasta-te de mim. Por acaso não vou beber meu cálice? Então Pedro tinha suas convicções e teve que mudar o seu coração, teve que converter o seu coração para entender, para compreender que Jesus tinha um plano e que Jesus via nele um sinal de ligação, um sinal do céu. E assim foi. Esse pescador que pode ligar o céu com a terra com o céu. Aquele simples pescador chamado Simão, aonde negou Jesus por 3 vezes, por medo, sim, medo humano, mas que Jesus, em João capítulo 21, volta a confirmá-lo, dizendo a ele: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Quem ama, cuida. Quem ama, pastoreia as ovelhas. Quem ama, se entrega pelas ovelhas. Quem ama, dá a sua vida pelas ovelhas. E isso que Pedro fez. Jesus volta a confirmar em João 21, na sua ressurreição, aparecendo ressuscitado para Pedro, dizendo para ele isso, confirmando que ele sim é o sinal de unidade. E ele sim precisa amar. Amar mais do que os outros. Tu me amas mais do que estes? Essa é a pergunta de Jesus. É esse o sinal. É aquele que ama e é aquele que não deixará o inferno prevalecer sobre a terra, sobre a igreja. E Paulo, grande apóstolo missionário, esse ainda mais precisou mudar a sua vida. Ainda direi, ainda mais do que Pedro. Porque Pedro ainda era pescador, mas vivia a sua fé, vivia e tinha lá a sua simplicidade, mas Paulo não. Paulo era cheio de si. Paulo era doutor, Paulo era conhecedor da lei. E Paulo tinha tanta certeza naquilo que acreditava, que matou cristãos, que perseguiu os cristãos, que foi atrás, que prendeu. E de repente, Cristo aparece para ele e diz: Saulo, por que me persegues? E ele fica cego por 3 dias. Os mesmos 3 dias que Cristo demorou para ressuscitar, que desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no 3º dia. Cristo também dá a oportunidade a Paulo de ressuscitar. É assim que ele fala na sua carta: se morresses com Cristo, também deve ressuscitar com Ele. E ele fez isso. Mudou completamente a sua vida. Um exemplo de conversão tremendo. Cristo vivia na simplicidade, no campo. Suas parábolas falavam de vinha, de campo. Paulo não. Paulo viveu na cidade. Paulo viveu em Roma. Seus escritos falam da espada,
do escudo, dos gladiadores. Cristo vem com mansidão, Paulo vem pela força. Cristo vem pelo amor, pelo cuidado, pela compaixão, pela misericórdia. Paulo vem pela lei, pelo cumprir a lei. E aí então Cristo aparece. E ele precisa deixar tudo aquilo que ele acreditava. Tudo. Para seguir Jesus Cristo. E ele deixou. E é assim que ele fala: considero tudo aquilo que vivi como lixo, porque a minha vida está em Cristo. E não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. E Paulo, no último momento de sua vida, escreve aquilo que está nessa leitura deste final de semana. Só me resta a coroa da justiça, porque guardei a minha fé, lutei, combati, evangelizei, fui ao encontro das pessoas, levei Jesus Cristo para as pessoas. O primeiro missionário, missionário dos gentios, aquele que não teve medo de entrar nos templos pagãos e adorar o Deus desconhecido deles e dizer: esse Deus desconhecido eu conheço, é Jesus Cristo. Paulo corajoso, que teve que mudar toda a sua vida, todo o seu contexto de vida para seguir Jesus Cristo. Ele se converteu, deu sua vida a Cristo, totalmente, até a morte. E nos últimos momentos de sua vida, escreve a linda mensagem de Romanos capítulo 8. Quem pode me separar do amor de Deus? Quem pode? Nem a mágoa, nem a dor, nem o ressentimento, nem a morte, nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nem os anjos, nem os demônios. Nada pode. Alguém que se encontrou com o amor e percebeu que o amor é muito maior do que qualquer lei. Porque quem ama vive uma lei. Quem ama consegue viver a lei de Deus. Com amor, com verdade. Então Paulo é essa pessoa. Paulo é esse exemplo de conversão, que nos chama, nos convida neste dia, nesta semana. E eu convido você que me assiste a nesta semana, neste dia, rezar e pedir que Deus possa iluminar os seus pensamentos, o seu coração, para compreender esses dois grandes chamados, de Pedro e de Paulo, alicerces da Igreja de Cristo, que trouxeram para nós tanta fé, tanto exemplo de superação e tanto amor a Jesus Cristo. E Paulo jamais deixou de dizer isso, o quanto amava Cristo, o quanto vivia em Cristo. Viver para mim em Cristo, morrer para mim é ganho, porque estarei com Cristo. A vida em Cristo. Esses dois homens querem mostrar para nós essa vida em Cristo. Então vamos entregar a nossa vida a esse Jesus. E de maneira especial, rezar pelos padres, bispos e nosso Papa Francisco. Possamos rezar pela nossa igreja, para que possamos juntos, com os apóstolos do nosso tempo, com os bispos, os pastores do nosso tempo, possamos ser igreja, e uma igreja missionária, uma igreja apaixonada por Jesus Cristo. Então pedimos desde já a intercessão de Pedro e de Paulo, para que nós possamos ser igreja e rezar como igreja pelo nosso Papa, para que permaneça firme nas tribulações, nas provações, nas dificuldades da fé, nos trazendo a palavra diretamente vinda do Espírito Santo. É isso que cremos, é isso que queremos nesta semana rezar e viver. Deus abençoe você e que possamos juntos permanecer em Cristo, assim como Paulo, assim como Pedro permaneçam
missionários, apóstolos, discípulos e irmãos. Deus abençoe, muito obrigado a você que me acompanha e até o nosso próximo encontro.